Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Comigo está tudo bem também. Graças a Deus. Pai amado, Pai querido, bom dia. O Senhor está bem? Que bom. Eu fico honrado de saber que o Senhor está bem. Obrigado pela graça da vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela graça das pessoas que estão no leito dos hospitais, pela vida deles, aqueles que estão presos. Obrigado, Senhor, pela vida das pessoas que o Senhor tem conservado. O inimigo quer destruir, o Senhor vai conservando a nossa vida. Obrigado pela vida das famílias, tão atacadas pelo inimigo. Obrigado, Senhor, pela vida dos homens e mulheres que trabalham e mantêm, Senhor, a nação. Obrigado, Senhor, pela vida dos religiosos, todos os religiosos. Obrigado pela vida deles. Também pela vida dos políticos. Obrigado, Senhor, por tudo. Vai com que eles enxerguem, Senhor, que Tu és o verdadeiro político e dominador de tudo. Obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. O evangelho de hoje, a inspiração, está lá no livro de Mateus 5:43. 5:43. E diz assim, 5:43, diz assim: tendo ouvido o que foi dito, amai os vossos, amai, tende ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai o teu próximo e rezai por quem vos persegue. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Você saber que a pessoa... Hoje é o dia do amor. E você saber que aquela pessoa fez o mal a um parente, um filho, uma filha. Hoje a igreja celebra Santa Maria Gorete. Todo dia a igreja ela celebra a vida de uma pessoa que foi santa aqui na terra, que deu a vida pelo evangelho. Santa Maria Gorete ela foi estuprada por um jovem. Era um jovem rico e ela pobre, morava na casa dele, de favor, e ele foi abusou dela. E ele orou a Deus para que ele não fosse condenado daquele pecado e ele não perdesse o céu por causa daquilo. Então, por isso que hoje é o Dia Nacional do Amor, pela Palavra de Deus. E aproveitando essa inspiração de hoje, eu estava orando de madrugada e o Senhor me incomodava para que eu falasse isso para você. Nós temos que orar pela nossa árvore genealógica. Nós temos que orar pelos nossos antepassados lá atrás. Pessoas que nós nem conhecemos, mas temos que orar por eles, para que eles se salvem também. Para que não haja, na nossa árvore genealógica, não haja tanta perca. Que vai perder muito fruto, mas a gente ainda tem uma saída. Eu, graças a Deus, eu entendi, dentro da minha caminhada espiritual, que eu venho caminhando, que eu e você, a gente pode ajudar as pessoas que lá atrás já morreram, há 400 anos atrás para cá. Para trás não dá. E dá, né? E Deus é quem é o superior de tudo isso. Mas eu falo que, assim, de 400, que são 4 gerações, de 400 anos para cá, a gente pode ir em busca dessa alma e levar ela para o céu também, entende? Então, assim, eu queria te fazer um convite. De madrugada eu conversando com o Senhor e pedindo a Ele que abençoasse as pessoas, e vinha esse sentimento muito forte no meu coração para que a gente reze pela nossa árvore genealógica, pelas pessoas da nossa família, principalmente aqueles que a gente nem conheceu. É necessário que ele também se salve.
Sabe, gente, muitas pessoas, eles fizeram muitas coisas por ignorância, por não ter essa três letrinhas, amor. Não ter esse amor plantado neles, né? Porque quando eu e você, a gente vem a esse mundo, se não tiver um ser que plante amor na gente, a gente só vai ter rancor, raiva, ódio. Porque isso aí é natural. O amor tem que ser plantado. A raiva e o ódio não. Ela é espontânea. Interessante, né? É muito interessante isso. Você sabia disso? Que o amor tem que ser plantado. O ódio não. Tá vendo? É a mesma coisa do joio e o trigo. É um exemplo muito claro isso. Veja que você planta o trigo, mas nasce o joio. Entendesse? Então, assim, eu queria te convidar, você é uma pessoa de boa mente, uma pessoa de boa índole, uma pessoa de oração. Vamos resgatar os nossos antes queridos lá atrás, pessoas que passaram por essa vida e não tiveram a oportunidade que eu e você está tendo, né? Porque graças a Deus, eu e você está tendo uma oportunidade maravilhosa, né? Conhecer a Deus, conhecer o Evangelho, conhecer a palavra do Pai. Muitos não tiveram isso. Eu conversava com uma pessoa que sentia muita falta do pai. Eu conversava com essa pessoa hoje. Essa pessoa ela foi gerada de um abuso sexual. E desse abuso, essa pessoa que eu conversava hoje sentia muita falta do pai, né? E o pai paterno, né? Que ela foi abusada a mãe dela foi abusada pelo homem, perdão. A mãe dela foi abusada pelo homem e nasceu a filha e a filha sente a falta do pai paterno porque o cara que abusou a mãe dela não assume ela como filha. É uma história muito dolorida. E agora, missionário? Essa menina, essa mulher, essa mãe, são três pessoas feridas pelo homem. E esse homem, se ele morrer e não tiver a oração dessas pessoas, ele não vai para o céu. Se ele já morreu e tem processo de ir para o céu, porque assim, ó, presta atenção nisso, tá? Isso é muito importante. Tudo isso é importante, mas isso eu queria que você se apegasse a esse ponto. Até Jesus morrer na cruz, todos que morriam iam para o inferno, porque não existia salvação. Até a morte do Cristo, todos que morriam não tinham salvação. Aí, da morte do Cristo em diante, todos que morrem têm direito à salvação, inclusive os de lá de trás. Ele foi lá e deu a mesma oportunidade. Porém, a salvação, nós já temos. Mas assim, nós só vamos ter a plenitude dela nele, quando ele voltar. Quando Cristo voltar para levar a sua igreja, que é você, eu, nós, então nós vamos ter a plenitude da salvação. Porém, é necessário que enquanto ele não retorne, eu e você aqui fique trabalhando para quando ele voltar, seja mais, vamos dizer, menos doloroso para mim e você se aproximar dele. Porque se ele voltar e eu e você não tiver enraizado o amor dentro de nós não vamos com ele. Nós vamos ficar, né, no lugar reservado à pessoa que não se preparou para isso. Lembra da história das 10 virgens? O noivo, lá vem o noivo, e elas ainda foram buscar óleo, azeite para abastecer a lâmpada, e quando elas voltaram, o noivo já tinha ido embora. Lembra dessa passagem? Então, assim, o noivo já tinha fechado a porta, e elas, Senhor, 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 e assim, eu não vos conheço. Lembra da passagem? Então, assim, eu quero te fazer esse convite. Enraize dentro de você o amor. Mas missionário, eu não consigo. Consegue, você consegue. Vou lhe dar o remédio para você tomar e você conseguir amar. Conseguir amar ou voltar a amar. Ou descobrir o amor. Qual é, missionário? Você vai comprar um terço
Vai comprar esse negocinho que tem as bolinhas, tá? E você vai sentar num lugar e você vai começar a rezar ele sem sentir nada. Você não, quando começa a rezar ele, você não sente, logo no começo, não sente nada. Nada. Compre. Vá lá na livraria católica, pega o livrozinho. Lá vai indicar você do começo ao fim como é que você vai começar a rezar ele. Vai te dar todas as orientações. Esqueça o resto. Esqueça as pessoas que falam que isso aqui não tem nenhum sentido. Esquece eles. Vai rezar. Vai rezar. Se você for rezar no ele, com determinado tempo você vai se sentir uma pessoa melhor. Rezando o terço, você vai se sentir uma pessoa melhor. Ah, missionário, mas eu conheço pessoas que rezam o terço e é o demônio em forma de pessoas. Pode acontecer. Só que no meu caso, e você, que eu estou te indicando, é diferente, tá? Tem pessoas que ele come aleatoriamente, ele não sabe para que serve a comida que ele está comendo. A mesma coisa é rezar. Reza, mas não sabe o significado que ele está rezando. Entende isso aí? E eu estou te fazendo um convite a você começar a rezar o texto para você cultivar dentro de você o amor. Porque quando você começar rezando, você vai ver que há uma necessidade de, na oração do Santo Terço, amar as pessoas. Mas isso é o tempo que vai mostrar para você. Não é na primeira semana, não é no primeiro mês, é o tempo. É o tempo que vai cultivar isso dentro de você. Ô missionário, mas se eu nunca senti o amor, como é que... Não, calma. O amor vai... Pela misericórdia de Deus, quando você estiver em oração, ele vai ser plantado dentro de você. Ele vai ser cultivado dentro de você. Quando pensar que não, já aconteceu comigo de eu dizer assim, nossa, eu estou muito mole mesmo. Qualquer coisinha eu estou chorando. Você vai ver com o tempo que você começar rezando. Aí da oração do texto, vá adquirir uma Bíblia, comece a ler a palavra. Vá passo a passo, aos poucos. Vá se educando espiritualmente, entende? Ah, missionário, mas eu conheço pessoas que lêem a Bíblia, eu conheço pessoas que rezam o texto, que eu tenho até medo de estar perto dela. Isso pode acontecer também. Porque tem pessoas que, infelizmente, ele tem toda a bagagem, tá certo? Vamos dar um exemplo. Jesus viu um pé de figueira carregado. Perdão, viu um pé de figueira bonito. Mas quando chegou perto dele, ele não tinha fruto. A mesma coisa é as pessoas que ele rezam, andam com a Bíblia, mas não têm amor. Por quê? Porque se ele não tem amor, ele não é convertido. É complicado essa situação. Só com o tempo que você vai entender. Eu lamento, hoje, eu até conversava isso de madrugada com o Senhor, e ele mandava eu deixar esse recado bem transparente. Eu lamento porque, assim, os homens instruídos para orientar o povo, eles têm uma fé mista, igual o Senhor me mostrava uma linguiça. Você sabe o que é uma linguiça? Aí tem a linguiça mista. O que é mista? Ela é cheia de carne de boi e carne de porco. Ou carne de porco e carne de frango. Ou frango ou boi ou frango. É uma coisa mista. E hoje os homens religiosos, eles estão assim. Eles são mistos. Para não perder o amor das pessoas. Nem não perder aquela aproximação das pessoas deles. E eles são mistos. E aí começa pessoas sem amor. Pessoas dentro da igreja, dentro da comunidade, sem amor ao seu próximo. Porque eu não acredito que uma pessoa que ele anda com a Bíblia, que ele reza o texto, que ele deseja a morte do seu próximo. Tem alguma coisa errada no ensinamento que essa pessoa está tendo, aonde ele frequenta. Você entende isso?
Eu falava anteriormente, se você pegar os vídeos mais para trás, eu falava que se eu fosse um homem ordenado, antes de eu dar uma comunhão a uma pessoa, eu perguntava, você já bebeu já hoje? Bebi, então o seu descarado, vai embora daqui que você não tem condição de receber a Eucaristia. Porque você violou o templo, que é o seu corpo. É o amor à palavra. Quem fumou aqui já hoje vai receber a computação na fila? Eu fumei. Ô, seu cara de fumaça, saia da fila. E deixa o povo, não deixa. Mas se fizer isso, vai ficar duas pessoas. Jesus está preocupado só com uma pessoa santificada. Ele não está preocupado com multidões de santificação. Que adianta uma casa cheia, mas ela está cheia no seu conteúdo, mas não tem fruto, não tem um amor. Entende? É complicado, não é não? Esse caminho que o Senhor me chamou, Ele me colocou num caminho complicado. Porque assim, ó, eu até falava para ele de madrugada, Senhor, se eu falar isso, vou perder muitas amizades. Ele dizia para mim, é melhor andar só do que mal acompanhado. É melhor andar só do que mal acompanhado. Porque como é que se hoje o dia do amor, né? A igreja hoje, ela tá dando entrada no processo de uma nova santa que nós vamos ter agora, né? A nova santa, ela é Santa... Me dê um branco do nome dela, porque é muito complicado. É muito complicado o nome dela. Ela estava com câncer, estava grávida. E o médico disse que ela tinha que fazer o tratamento. Ela tinha o câncer na língua. E o médico disse que tinha que fazer o tratamento com quimioterapia, radioterapia, mas se ela fizer isso, ia matar a criança. Então, foi que ela escolheu. Ela escolheu não fazer o tratamento para a criança nascer bem, que a criança não estava contaminada. Mas quando a criança nasceu, o câncer já tinha enraizado nela todinho, porque ela não fez o tratamento. E a igreja reconhece ela hoje como uma santa. Deu entrada agora na sua documentação para ser mais um santo que deu a vida pelo seu próximo. Então, assim, eu fico parado no tempo e pensando, uma casa cheia, as pessoas com a oportunidade de educar as pessoas no amor. Gente, eu queria... Quem ama Deus aqui? Todo mundo vai levantar a mão. Então, se você ama Deus e você falou do seu irmão hoje, não venha para a fila de comunhão. Vá se confessar e depois você vem. Quem ama a Deus aqui? Olha. Se você ama a Deus e você tem intrigado, você tem pessoas que você ofendeu a ele, não venha para a fila de comunhão. Porque todas as pessoas que agem assim estão tomando a sua própria condenação. Estão se condenando. Ô missionário, e agora? Agora é assim, é desfazer. Começar a rezar o texto, se você nunca rezou. Vai nascer dentro de você a semente do amor. Dessa semente do amor, você vai se educar com as pessoas. A partir que você se educou com as pessoas, volta a amar as pessoas, você vai desfazer o caminho torto que você estava fazendo. Aí o seu corpo é um templo morada do Espírito Santo. Você vai começar a receber a comunhão, ela vai começar a ter sentido. Porque você já imaginou um ministro de Eucaristia que está lá na fila, um ministro, um padre, um bispo, o Papa está lá, corpo de Cristo é uma pessoa que está bêbada. Isso não é um sacrilégio. Ou eu e você que é um ministro da palavra e chega vai dar o corpo de Cristo e depois vai para um barzinho beber. Isso não é um sacrilégio. Isso não é um pecado mortal. Eu tenho até medo das inspirações que Deus me dá. Porque assim, para entrar no céu, meu irmão e minha irmã, entra quem Deus quer, porque Ele santifica. Tá bom? O tempo voou, foi embora, ó Virgem Santíssima, não permitai que eu viva e nem morra em pecado mortal. Pecado mortal nem de viver nem de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Virgem Santíssima, pela intercessão hoje da nova santa que estamos recebendo nos altares da Igreja Católica, que possa
livrar essas pessoas que são possuídas pelo Satanás. Ele quer destruir essas pessoas constantemente. Intercedei por ela, Virgem Santíssima, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que seja expulso todo o mal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, benção. Até amanhã. Fica na paz. Amanhã tem mais.